sempre olhando para os reflexos já visíveis sobre o estado da estrutura. Vamos ver esses reflexos. O projeto estrutural tem arcos pendurais, pórticos, joistes, e a estrutura foi toda pintada de branco. Quais são os indicadores de problema estrutural? Flambagem, ruptura de ligações, desprendimento de telhas, rotação, rótulas funcionando. Vamos ver isso. Arcos. Nenhuma indicação de esmagamento, tração em tubos, desalinhamento dos arcos existem. Olha lá. Os arcos estão desalinhados. Estão montados dessa forma. Vamos entender isso. Eu tenho um arco de 220 e poucos metros. Muito bem. Como é que eu faço para montar esse arco? Eu pego um arco tubular e boto lá no lugar? Não, tinha que ser compatível com os equipamentos. Esse arco não é um arco. Ele é um polígono com lados de 4 metros. São pedaços retos de 4 metros, soldados um ao outro, que fazem um arco. Só que se eu pegasse trechos cilíndricos, isso não ficava uma linha reta, né? Ia para o espaço. Então eu tenho que chanfrar cada pedaço desses. Ora, quantos equipamentos, quanto de carga os equipamentos conseguiam levantar? 3 módulos, 12 metros. Então eu conseguia soldar 3 pedaços no chão e fazia 12 metros. Só que na hora que eu vou fazer a soldagem com outro trecho de 12 metros, se eu tiver uma pequena distorção na soldagem desse chanfro, por mínima que seja, o negócio já sai para o lado. Aí eu tenho que corrigir no próximo, volta para cá. E assim eu vou caminhando. Hein? 20? Muito mais de 20. Em cada arco, 20 soldas lá em cima, isso. 20 soldas lá em cima. Qualquer distorção, qualquer problema naquela altura, você ia ter problema de alinhamento do arco, seja na vertical, seja na horizontal, dependendo de como fosse esse alinhamento. A gente vê os arcos dessa forma. Está ali. Não, isso aí é o arco pronto. Já descimbrado, isso aí é 2000 e tantos, 2013, 2014. Não, essa foto é da final da obra, já descimbrado. Final da obra, já descimbrado. Mas é a mesma situação. Antes do reforço e final da obra é a mesma situação. Então, olha só. Olha só como é que está. Não está desalinhado? Está desalinhado, né? Claramente desalinhado, né? Só voltando aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso é ferrugem. Isso é pintura antiga. Desalinhamento das tesouras. Corrosão? Era resistente, mas provoca uma camada de corrosão primeiro para se proteger. O aço, eu não lembro, o aço era 300. Então, olha só o desalinhamento das tesouras. Dá para ver? Isso, ao leigo que olha, pode eventualmente se assustar. Mas se a gente começar a analisar, a gente vê que esses efeitos visíveis sobre a estrutura é frase para leigo.
Se a gente analisar a estrutura, não é bem assim, vamos mostrar isso. A flambagem local. Olha a flambagem local. Olha a flambagem local. Vou puxar o perfil para o lugar, passo um cabo de aço, amassa as abas do perfil e depois pinta. E a pintura não é nem machucada pela flambagem local. Onde que tem flambagem local aqui? Parece, mas na hora que você começa a olhar a documentação técnica, você vê que o que foi chamado de flambagem local, como você mesmo disse, como qualquer um olhando percebe, não é bem uma flambagem local, é um antifor forçando uma barra para ir para o lugar. E a pintura não está nem machucada. Se flambasse, pelo menos na parte de tração aqui, ia quebrar a pintura, o filme de pintura ia embora. Nessa parte aqui por dentro, o filme de pintura ia embora. Não há filme de tinta que aguente isso. Mas a pintura foi depois. A pintura foi depois. Muito da pintura. Nenhuma rótula se movimentou. Nenhuma rótula. O estádio é todo rotulado para tudo que é lado. Todas as rótulas o filme de tinta cobre. Ué, a estrutura não está funcionando? Nenhuma rótula tem o filme de tinta rompido em 7 anos, tendo recebido vento quase milenar? Que estrutura que está indo para o chão é essa? Interessante, né? Tem rótula para tudo que é lado com oxidação. A gente vê isso. E em alguns lugares até bem pior. Mas olha o filme de tinta aqui na rótula. Olha aqui. Aonde rompeu? Todas as rótulas foram fotografadas. Nenhuma tem o filme de tinta rompido. O pino está aqui. Aqui o pino. Aqui o pino. O tipo de aço eu não sei de cor, essas coisas. Eu lá... Você sabe o tipo de aço? Alguém? Você sabe, Ricardo? Cadê o Ricardo? Lembra o tipo de aço? Eu não lembro o tipo de aço. Pois aí. Você lembra? Ah, essa foto é de agora, 2014. Essa foto foi entre a interdição e o começo do trabalho de reforço, quando o estádio ficou 1 ano e meio parado. Ah, depois que começaram a mexer na estrutura, rompeu. Mas antes, não. A tinta. Na hora que começaram a levantar a estrutura, fazer isso, aí rompeu. Aí tinha que romper, né? Aí não tem jeito. Aí não há tatu que aguente, né? Calma, vamos chegar lá. Calminha, calma. Isso aqui é novela, por prestações. Então, olha só, rótula dos pendurais. Rótula dos pendurais. Está aí. Filme de tinta íntegro. Está fora de esquadro isso, né? Não está? Estranho. Olha só a geometria como está estranha, né? Mas nenhuma rótula evidenciou movimentação. Você pega a rótula aqui e a rótula em cima, a rótula aqui e a rótula em cima, a rótula aqui e a rótula em cima. Nenhuma tem o filme rompido. Em lugar nenhum. Filme de tinta íntegro. Engraçado, né? E o estádio está para cair. E recebeu o vento de norma. Mais uma vez. Olha lá. Sem cima. Aí. Tinta íntegra. Não há um ponto de tinta rompido. Agora vamos entender esse negócio, né? Como é que foi a montagem? Agora que vai entrar o negócio da montagem que eu falei lá no começo, para vocês entenderem. Aí tem as fotos da montagem, como isso foi feito, né? As escoras
E na hora que você começa a ver, já vem montando os joistes com o arco ainda não fechado. Tem situações em que a gente tem coisas bastante características. Eu vou direto analisar aqui o desalinhamento dos arcos. Olha só. Essa é a previsão teórica de desalinhamento. Essa é a realidade medida. Você vê que 220 metros aqui. Olha, nesse espaço, qual foi o desalinhamento? 30 centímetros. Num espaço muito curto. Quer dizer, um desalinho que aconteça é previsto teoricamente. Mas o que houve na montagem, tanto na horizontal quanto na vertical, foi um problema de montagem. A montagem foi feita de forma desalinhada. Isso foi levantado antes do licitador? Licitou por quê? Vamos ver. Olha só, repare o seguinte. Esse pendural está apoiado. Aqui, isso está em balanço. A deformação é diferente. E isso puxa o arco que está segurando. Aí falaram, os arcos tombaram. Os arcos tombaram? Tombaram na montagem. Olha a diferença no sistema de escoramento entre o primeiro arco que foi feito e os outros 3 arcos. Aonde a gente encontra os problemas considerados sérios. Vários trechos sendo soldados ao mesmo tempo. Carregamento assimétrico, já tem telha aqui e aqui não tem. E você ainda está soldando. Não está, não está fechado o arco e já está colocando isso. Já tem entrando o joiste. Quer dizer, como é que é deformada nesse negócio? Você consegue fazer uma modelagem estrutural por um programa com essa condição de deformação na montagem? Qual é o programa que você consegue modelar? Pode usar 8, 10, 50 programas, os mais sofisticados que você quiser. Não há como representar matematicamente isso que foi feito. Isso aí, isso. Isso foi em 2007. Então, todas as modelagens matemáticas e a própria modelagem da SBP dos alemães, e os alemães reconhecem isso no final, eles dizem, a gente não tem condição de fazer a modelagem do que está aí. Eles atestam isso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então não adianta fazer modelagem com programa não sei o quê, com programa não sei das quantas, porque essas modelagens não representam o estádio, representam outro estádio, que ainda não foi construído, mas este estádio não representa. Eu apaguei esse troço? Desculpa. Eu não me acertei com esses botões. Olha os pendurais. Esse pendural é o pendural do arco oeste. Foi o primeiro arco montado pelo primeiro consórcio. Olha os outros pendurais. Torres únicas de sustentação, como eu mostrei. O arco desalinhado, posicionamento fixo, conexões ajustáveis nas flanges. Os outros 3 arcos. Como é que eu modelo matematicamente isso? Quem já trocou pneu de carro e apertou só um parafuso e deixa os outros frouxos? Quem garante a tensão em todos os parafusos aqui igual? Como é que você consegue fazer isso?
Isso é uma rótula? Cadê a modelagem matemática disso? Dá para ver a diferença? A fotografia ainda está aqui embaixo, entre um flange desse tipo e um flange assim? Não, foi previsto em projeto? Isso. Na verdade, isso daí é uma condição de ajuste, porque se existe um desalinho nos arcos e você vem para fazer a montagem do pendural, você tem que ter o ajuste. No primeiro arco, como foi feito? Corta, emenda com solda e faz a ligação para ter o ajuste. Aqui não, no parafuso, nos outros 3. Olha lá. Desalinhado e montado assim. Por que está desalinhado? Porque os parafusos não estão na tensão certa e o posicionamento não foi adequado. Não conseguiu fechar o flange. Já está tudo enferrujado, mas isso está original. Tá certo? Olha o desalinho, só não quero apertar o botão errado. Aqui. Olha o desalinho aqui. Olha que coisa. Olha só como é que foi a montagem. Você monta esse joiste, aí monta esse joiste, aí vem e faz a montagem com torres únicas, hein? Vem e faz a montagem do joiste de ligação. Olha como é que está isso, olha que interessante essa foto. Olha aqui, eu tenho 2 torres aqui, uma torre. Aqui eu só tenho 2. Aqui eu tenho 4. Três, 2, 4. Aí eu vou fazer o joiste de ligação. Se ele não couber, se ficar faltando, te for para puxar para o lugar. Se tiver sobrando, empurra para entrar. Que efeitos visíveis sobre a estrutura são esses? Se a tinta não rompe, mas está tudo de alguma forma empurrado ou puxado. Flambagem local, a gente viu de onde veio a flambagem local. Então, esses joistes de ligação que foram montados depois tinham esse problema. É a fase de montagem, as tesouras estão desalinhadas, etc. E aquela tua pergunta, agora está na hora de falar, você perguntou sobre o pendural que estourou. Esse pendural que estourou foi agora em 2015, em janeiro de 2015, 9 de janeiro de 2015, quando fizeram a movimentação da estrutura do arco. Aí ele não aguentou a tensão, porque não tinha pendural nenhum rompido antes, nem com indício de ruptura. Ele rompeu agora na movimentação, este ano. Então a gente tem, olha só, desalinhamento por causa das condições de escoramento que a gente tinha lá. Das tesouras, isso é das tesouras. Se você for olhar as peças, está desalinhado para tudo que é lado. Estava, né? Agora Deus sabe como está. Não, não falei nada. É você que está falando. Olha só, a fotografia de 2007 com o desalinho e a de 2014 com o desalinho é o mesmo. É exatamente o mesmo desalinho. Efeitos visíveis sobre a estrutura desde sempre. Nasceu assim, né? Não tem a história do pau que nasce torto, vive torto?
Não tem essa história? Morre torto, serve. Olha só, mais indícios de que está desalinhado ali e não houve movimentação de rótula. E a ligação com o topo do pilar? Vamos ver. Alma. Tem desalinhamento para tudo que é lado. E aquele negócio do ajuste no local. Empurrar para caber. Tem uma fotografia que vai, eu acho que é... Olha aqui, olha essa. Olha que maravilha aqui para botar o pino.